Olá, galera, boa tarde. É um prazer contar com tua presença mais uma vez aqui no Bate-Papo com a Tati. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, e vai ser um bate-papo super interessante. Então fica ligadinho aí nessa live, vai ser um conteúdo importantíssimo hoje debatido no mundo e no Brasil. E a gente percebe o quanto é importante ter várias vozes debatendo sobre isso. O combate ao racismo. E a gente hoje traz aqui para nosso bate-papo o secretário Gerson Pinheiro, que daqui a pouco vai entrar aqui em nossa live para poder a gente conversar sobre esse tema e principalmente mostrar o quanto é importante estarmos alinhados, né? Termos conteúdo, inclusive para esse processo, né? Então, eu conto aí com a tua participação, inclusive de já agradeço a tua presença aqui na nossa live, sempre às sextas-feiras, participando, colaborando, construindo e contribuindo com esse processo que a gente está fazendo de conversar junto, de somarmos juntos, né, esse processo que a gente tem feito de bater um papo bem legal. Estou convidando aqui um pessoal para já estarem conosco. O seu Gerson Pinheiro já entrou aqui em nossa live. Vamos convidando aqui o pessoal para participar aqui da nossa live. Compartilha essa live com teus amigos, com tuas amigas, para vir com a gente também conversar sobre esse tema. Vale muito a pena, né? Eu queria inclusive já agradecer aqui a tua participação. A participação de vocês aqui é fundamental para essa conversa. Vamos lá, vamos iniciando aqui, o pessoal está chegando, o pessoal está entrando aqui na live. Vou já adicionar aqui o Gerson para conversar com a gente sobre a... Pronto. Já vai entrando aqui na nossa live, pois é. Fiquem felizes, fico feliz sempre de poder... Opa! Boa Boa tarde. tarde, Tati. Boa Boa tarde. tarde. Agradeço muito ter aceitado o convite de participar hoje desse bate-papo, né? A gente sabe quanto é importante discutir sobre isso, né? E principalmente com o gestor da pasta, né? E eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui, né? Com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, para falar sobre as políticas de enfrentamento ao racismo no Maranhão, né? E a gente já está, tem um pessoal entrando aqui na live. Aí a gente vai já agradecendo aqui o pessoal que está participando. Vamos aqui se organizando aqui. E hoje é dia dos namorados, né? Pois O é, pessoal, o importante. pessoal hoje tá curtindo. Estão Já, já assistindo chegou juntinhos por aí. aqui. Pois é, que massa. Bom beijão aí. Beijão. Deixa eu organizar aqui só o conteúdo para apresentar para o pessoal. Pronto, botando aqui. Pronto, já vamos conversando. Então, para quem iniciou agora aqui a nossa live, nós vamos conversar com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, e a gente vai falar um pouco sobre as políticas de enfrentamento ao racismo no Maranhão. Né, antes disso, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua história, de onde você veio, o que representa, inclusive, hoje estar à frente de uma pasta estratégica para o governo do Estado, né? E fique à vontade aí para falar da sua perspectiva, sua trajetória histórica, né? Esses processos importantes, né, no Maranhão. Em primeiro lugar, boa tarde, Tati, secretária Tati. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Eu sei que tem muita juventude aí que sempre está te acompanhando, né, nessas lives. E é importante para a gente ocupar um espaço desse com a história que a gente tem, com o caminho que a gente traçou. Né? Eu tenho origem no interior do estado do Maranhão, no continente, melhor dizendo, nas barrancas do Itapecuru. Nasci em Pirapimas e meu pai teve que retornar imediatamente para a comunidade, né, de família negra, entre São Mateus e Pirapimas, e lá eu passei minha infância. Então eu vivi na comunidade por um bom tempo e saí para estudar. Saí para estudar e retornava nos fins de semana da comunidade.
E de São Mateus é que meu pai botou para São Luís, quando terminou a escola lá, né? Como a gente dizia, ó, aqui não tem mais escola para ti, vai para São Luís. E eu vim estudar na antiga Escola Técnica Federal do Maranhão, hoje IFMA, né? Então, lá fiz curso de eletromecânica. E logo depois que aliás, antes de eu concluir meu curso, né, tive a infelicidade de perder meu pai, tive que ir para o mercado de trabalho imediatamente. Então, vim chegar na universidade, né, Universidade Federal do Maranhão, para fazer meu curso de geografia, já aos 40, né? Já aos 40, né, que tive a oportunidade de chegar. E é um problema de nós negros, né? A gente nunca chega no tempo certo, a gente nunca chega com as condições necessárias, por conta de um imenso racismo estrutural que tem no caminho da gente. Mas a gente chega, né? A gente está aqui, então é importante para o nosso povo saber que é com muita luta, com muita dificuldade, é com muita resiliência, para passar por todas as barreiras que se colocam na nossa frente, desde da sala de aula do ensino fundamental, né, da escola primária, a gente já vai passando, levando biscas, apelidos, passando fome, então tudo isso se acumula na história da gente, mas tudo isso ensina muito também. Tudo isso ensina muito e faz com que a gente tenha melhores armas para lutar, né, contra esse preconceito e para estar olhando por nossa juventude, né, incentivando essa juventude. Lutem, não deixem de lutar, que os caminhos existem, né, com dificuldade, mas nós temos os direitos também de trilhá-los e vocês vão conseguir trilhar esses caminhos, né? Porque isso é problema histórico, né? O racismo é um fator histórico que se apresenta para a humanidade aí bem antes, né, vamos dizer assim, do capitalismo, bem antes do sistema feudal. Ele se apresenta logo que aparece a exploração de classe. Então, é muito mais fácil explorar o diferente. É muito mais fácil explorar aquele que você pode alcunhar, você pode colocar como inferior, né, como inferior. Então, você tem aí na história da humanidade, já no Antigo Egito, cerca de 2.000 anos de Cristo, é uma das primeiras manifestações que se tem registro, que foi uma placa colocada no segundo conjunto de cataratas do Rio Nilo, né? O Egito fica na África e o Rio Nilo sobe o Egito no rumo da África mais ocidental e mais sul, mais boreal. Então, ali moram as populações de pele mais escura do que as populações do Egito. Então já se botou uma placa ali, proibido ultrapassar aqui os negros, a não ser que para o comércio. Então o negro só podia entrar no Egito, vindo de outro país da África, naquele momento, se fosse comercializar, entrar e voltar. Não fica aqui não, para não, né, prejudicar a nossa sociedade egípcia, evoluída. Então de lá se tem essas marcas. Então a gente, com essas marcas que o negro chega ao Brasil escravizado, né, e a partir daí é a história, né, que nós vamos conversar aqui hoje. É sempre bom lhe ouvir, porque você traz para a gente contextualização, né, do que significa, inclusive, o nosso posicionamento, né, o nosso compromisso na defesa do povo preto. Eu queria, inclusive, já agradecer aqui a participação, né, dos nossos internautas que estão por aqui, a Rodivânia já está participando aqui no debate, nossa presidente da Unegro, a Miriam, a Jaana, né, a Josi, a vereadora Patrícia Lucena, né, o Rubinho, que é do CCN, estão aqui já participando aqui desse bate-papo conosco. E aí eu queria, falando desse processo histórico, né, de luta, inclusive desse processo de escravidão que aconteceu com o povo preto no mundo, eu queria que a gente pudesse falar a partir daí, inclusive para contextualizar esse processo que representa, inclusive, para a gente, né, esse entender, né, o que está acontecendo, o que vem acontecendo com o mundo, né. A gente, por exemplo, tem observado aqui no Brasil que existia um processo, né, que a gente sabe muito bem, de com a palavra sendo muito usada de fake, né, uma fake libertação do povo preto, né, com aquela lei, né, que a gente fala, né, a lei
e áurea, e nesse processo ao longo que aconteceu no Brasil, né, a lei do sexagenário, lei do ventre livre, né, a gente diz que são leis para inglês ver, né, que são leis que não representou, inclusive, processo nenhum de libertação do povo e nem garantia desse povo com políticas sociais de inclusão deles, né, para ter direito, inclusive, à terra, né, que é uma pauta, inclusive, muito forte nesse processo que acontece no Brasil, né, quando há, por exemplo, a pseudo, né, abolição da escravidão no Brasil, e a gente começa, a partir daí, né, o enraizamento desse processo de subcolocação do povo preto nos espaços, né, e a gente pode, inclusive, discutir a partir disso, né, o que, inclusive, representa esse processo, né, para a gente. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e já contextualizando também com essa questão que a gente tem discutido muito fortemente. Inclusive, queria mandar aqui um abraço para Preto e Nando, né, para Samara, que já está por aqui, Flávio, de Garapé do Meio, professor Riba, também, que já está participando aqui com a gente. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Fique à vontade. Pois é importante a gente, ao tratar desses espaços que foi destinado ao povo negro, eu gosto de frisar o seguinte, que, na verdade, a gente ouve muito a frase que fizeram a abolição e deixaram o negro por conta, né? E eu digo, não foi só isso. Não só deixaram o negro por conta própria, para se virar, como criaram mecanismos para evitar que o negro alçasse espaços na sociedade. E esses mecanismos, eles foram feitos desde o início, desde antes da abolição. Na pré-abolição, já foram criados mecanismos para impedir que, com a abolição da escravidão, o negro conseguisse buscar espaços de igualdade com as demais etnias, né? Na verdade, a etnia branca, que é indígena, também sofreu os mesmos preconceitos e sofreu as mesmas opressões. Então, esses mecanismos, eles são criados, como diz Clóvis Moura, já aí no período do escravismo tardio, que acontece de 1550 até a abolição em 1850, melhor dizendo, até a abolição em 1888, que foram diversas adequações na legislação do Império Brasileiro, para transformar a forma é bom, né? Para transformar o jeito de fazer, de conceder a terra, de conceder a educação, de acesso ao mercado que se criaria logo depois, né? Então, o negro já, com a lei de terras, ele já foi impedido de adquirir terras do formato que era adquirido antes. A partir de 50, com a lei de 850, com a lei de terras, só podia adquirir terra no Brasil aquele que comprasse. Como é que um negro saído da fazenda de algodão, do engenho de cana-de-açúcar, até sem roupa, iria conseguir comprar terra? Então já se estava determinando ali um local de ficar, né? Já se estava determinando ali um pouco daquilo que diz Foucault, né? Foucault diz que o poder soberano determina o fazer viver e o deixar morrer. Sim. E a legislação, ela se prepara para isso. Às vezes, se fosse o fazer morrer, a legislação consideraria crime, né? E até aí, aspas também, porque muitos fizeram morrer e não foi considerado crime. Mas o deixar morrer é um pouco do que está acontecendo hoje no nosso país, né? O comportamento desse presidente, principalmente, com a sua equipe, é o comportamento de deixar morrer. Parece assim que... Parece não, transparece que para eles, esse governo que nós temos hoje no país, veio em boa hora, né? Veio em boa hora uma pandemia dessa, porque estava pesando muito para o país essa quantidade de negros desempregados, índios e pobres mestiços, e essa quantidade de idosos que o país tem, né? Então, transparece para a gente que eles sentem assim. A gente viu em algumas entrevistas do próprio, né?
do próprio dito cujo, né, como diz a história. A gente ouviu algumas entrevistas em que ele dizia assim, não, quem vai morrer é só quem é idoso ou quem já é muito doente, os jovens não morrem. Nem morrem os jovens, nem morrem aqueles que, como ele, são fortes, né, são fortes. Ou seja, uma expressão de uma outra... Esportista e forte, uma expressão que conota novamente aqui a presença do fascismo, que é aquela questão da eugenia, minha raça é mais forte, meu povo é mais forte, vai morrer esse povo fraco aí e tal. Então, uma coisa desse tipo, né, é que a gente já vai enxergando e que já vem de muito tempo, né, e aí tem uma longa história pela qual passa o nosso povo, e cada passo que foi dando. Agora é importante a gente registrar que, ao mesmo tempo que tem essa pressão estatal, essa infraestrutura racista, esse racismo estrutural, um racismo institucional sempre se adequando ao estrutural e preparando a defesa do racismo estrutural, ao mesmo tempo que tem isso, tem, em paralelo, uma luta seguidamente feita, constantemente feita pela população negra para sair dessas amarras. Então, não dá para dizer que o negro não lutou, como também ele disse muitas vezes. O negro se acomodou na escravidão, não lutou, não foi muita luta, são muitas histórias. O nosso Maranhão mesmo passou pela balaiada. Nosso Maranhão passou pela balaiada, onde mais de 3 mil negros marcharam com o Negro Cosmo, né, para defender os interesses do povo do Maranhão e para tirar o negro da senzala naquele período. E olha que de uma forma já preocupada com a educação. Nós estamos falando com a grande maioria de juventude, foi Cosmo Bento da Chaga que construiu a primeira escola de ler e escrever dentro de um quilombo, lá em Lagoa Amarela, que era Brejo, né, hoje está no território de Chapadinha. Então essa é uma marca da nossa história, porque nós não éramos escravos em África, nossos ancestrais não eram escravos em África. Nossos ancestrais em África eram um povo com todas as suas posições, né? Eram reis, eram trabalhadores, eram todas as posições que constituem uma sociedade, né? Então, e muito mais igualitária do que essa daqui, né? Os povos tinham. Então, essa luta vem sendo feita desde antes da abolição, quando os jovens que conseguiram galgar espaço nas universidades já foram construindo aqueles grupos de pessoas, jornalistas, advogados, principalmente, que já batalhavam, né, para acelerar a abolição, para fazer com que negros saíssem da senzala mais cedo. Então, todo esse processo, ele avança aí pelo século XX, se confronta, né, com as várias ditaduras que o Brasil passou, como, por exemplo, a varguista, né, a ditadura de Getúlio Vargas, que logo que se implanta o Estado, logo que se implanta a tal revolução, a revolução com Getúlio Vargas, o movimento negro se organiza, marcha junto com ele, e logo depois vem um Estado novo e ele próprio elimina nessa luta. Mas aí a gente vê, né, a retomada disso, depois de 36 também, né, a retomada, e até chegar aí pelos final dos anos 50, anos 60, que aí já dá para fazer um paralelo um pouco, né, com as informações já chegavam mais rápido, com o que estava acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte, né, o período de Martin Luther King, depois Malcolm X, e que as lutas lá inspiraram também as lutas daqui, sem esquecer, né, as lutas do Haiti, a própria música na Jamaica, aqui através do reggae, Bob Marley e outros cantores, outros artistas da Jamaica, já davam um grito de protesto que chegou ao Brasil, principalmente ao Maranhão. Então, acho que todo esse conjunto foi nos preparando, né, para as lutas mais atuais, né, para as lutas mais atuais, mais próximas. Então, um conjunto de ações que foram feitas, todo um aprendizado que o nosso povo negro adquiriu durante essa história, né, para poder estar agora nesse momento de enfrentamento. Verdade. Eu queria já agradecer aqui a participação da nossa secretária adjunta, Socorro Guterres, que já mandou aqui um beijo para a gente. Grande beijo para ela, né? Sempre. Beijo, Peça Preta.
defesa do nosso povo, assim como também o vereador Ivaldo Rodrigues, que já também chegou por aqui para acompanhar o nosso bate-papo. Grande beijo, vereador, pela sua presença, sua colaboração. Assim como também a Jailza, o Nelson, Cleilson, sejam bem-vindos aqui à nossa live. E aí, assim, colocando esse processo, né, de construção que a gente tem sempre feito, de enfrentamento, inclusive, né, a nossa luta, eu queria que você pudesse falar, porque, assim, a gente tem acompanhado nos últimos meses um movimento muito forte, inclusive, sim, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, né? A gente aqui no Brasil já existe, né, um movimento social de luta combativo diante do que tem acontecido com o povo preto, e a gente vê casos recentes, como aconteceu com a morte, né, de um jovem negro nos Estados Unidos, e tudo, né, começa um movimento mundial. A gente vê o quanto todo mundo está debatendo sobre o racismo, né? E quanto, inclusive, tem impacto de perceber que a gente já havia falado, já vinha falando sobre isso, né? Sobre que no Brasil havia, né, na verdade, assim, a falsa democracia, né, da racial no país, né, o mito da democracia racial no país, e a gente precisa, inclusive, colocar isso com clareza, né, para, inclusive, compreender que esses processos que vêm acontecendo hoje, né, do pessoal ir para a rua, do pessoal se manifestar, sobretudo em relação ao que está acontecendo no país. E aí eu queria que você pudesse falar, assim, a gente precisa compreender, inclusive, que o debate hoje, né, que está acontecendo no mundo, né, e no Brasil e no Maranhão como um todo, é muito essa questão da luta antirracista, né? E a luta antirracista, eu vi alguns os escritores, né, algumas pessoas que falam muito sobre esse importante movimento no Brasil, que ela tem que ser um movimento de todos, mas ela tem que ser encabeçada pelo povo preto, porque é a gente que tem que ser a voz, a gente que está no lugar de fala, né, a gente que tem que, inclusive, protagonizar diante desse processo. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também. Primeiro, você falou aí da questão da democracia racial, né, da dita democracia racial no É Brasil. o mito da democracia racial. Do mito. Acho que aí está um ponto de partida interessante, né, para a gente analisar essas questões. Nós tivemos alguns teóricos aí, né, como Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, nós tivemos algumas pessoas admiradíssimas na história da literatura brasileira, que terminaram contribuindo com isso, até racistas mesmo, né, como Monteiro Lobato, e que na minha infância, e nos que são do meu tempo aí, a gente assistiu muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, ainda sem entender muito aquela coisa. Depois a gente foi percebendo que ali se transmitia, né, uma perpetuação do racismo, né, da submissão da população negra. Então, e ao mesmo tempo que se oprimia a população negra, se dizia, se escrevia, se pregava, se levava para as escolas, a gente aprendia isso nas escolas, que o Brasil era democracia racial. Que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da África do Sul, Senzala e Casagrande tinham convivido bem e tinham saído de braços dados do período escravocrata. Então, uma grande falácia, né? Uma grande falácia, um mito mesmo, que deve ser sempre desmistificado. Foi o conflito que separou Casagrande e Senzala. Foi o conflito. O negro não saiu da Senzala porque abriu as portas. Ele saiu porque derrubou as portas. Ninguém abriu as portas da Senzala para o negro sair. Ninguém quebrou as correntes para o negro. Ele teve que quebrar as correntes. É tanto que ele quebrou as correntes que ele saiu com parte delas ainda arrastando no pescoço e nos pés. Entendeu? Até hoje essas correntes pesam na gente. Parece que assim, que quebrou, arrancou lá do tronco, mas a gente carrega elas. O trabalho dos nossos ancestrais tem que ser continuado. Nós temos que terminar de tirar essas correntes. Elas continuam. Tá? Então, primeiro perceber isso, que foi um mito, que foi uma história criada e tal. E como eu falei ainda agora, era essa luta, essa dialética, né, desses que queriam continuar oprimindo e daqueles que lutavam, né, contra a opressão, né? E aí a gente às vezes
ouve falar nessa diferença entre o racismo lá nos Estados Unidos, o racismo na África do Sul e o racismo no Brasil, e não percebe que os dois são racismos, são genocidas, e os dois tipos de racismo são braços do fascismo. Há um imbricamento da questão da exploração econômica com a questão racial, assim como também com a questão de gênero. A misoginia favorece a exploração da mulher, assim como o racismo favorece a exploração do negro e de outras etnias que não são a etnia majoritária. Então, é outra questão também que a gente deve estar de olho aberto, a gente termina se enganando. Né? E eles tentam nos dividir, eles tentam criar subcategorias. Né? Então, um trabalho que foi muito feito também no Brasil, durante aí, o início do século XX, foi esse do branqueamento, de tentar, né, induzir a questão do branqueamento. Nos Tambores de São Luís, José Montello fala de uma personagem negra, inclusive, que ele dizia: eu vou ter relações conjugais com mulheres brancas porque meus filhos vão sair mais livres. Ou seja, ele buscava pelo caminho da liberdade. Ele vai ao forte na caricatura, né? Porque isso não era o comum é o inverso. Mas ele vai forte para explicar para a gente que até nós, negros mesmo, absolvemos às vezes isso. É o tanto que você vê alguém chegar e dizer: não, eu não sou negro, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate, eu sou jambo. Absurdo, né? Olha, encontramos assim na literatura, em pesquisas feitas em cartórios, certidões onde o cidadão, não sei se o escrivão ou o pai dele forçou a barra, que o menino, a cor do menino é cor de burro fugido. Como? Cor de burro fugido. Ou seja, tem essa expressão no interior, que é quando você tem um animal que ele foge, e está no meio do mato, e você tem dificuldade de enxergar o animal. Ou seja, ele está numa cozinha ali parda, sumindo e tal. Então até isso aparece na literatura. Ou seja, um escalonamento. E ao fazer esse escalonamento, se dava valores diferenciados para cada cor. É claro, no topo do valor da cor, isso Clóvis Moura fala, né, sobre essa valoração, melhor dizendo. E no topo estava o branco, e no piso estava o preto. E entre o branco e o preto tinha 7 tipos de brasileiro aí. Né? Tinha o filho do branco com o índio, o filho do branco com o preto, o filho do preto com o índio, o filho do branco. Ia misturando até quando você chegava no preto. E essa escala, ela dificultava teu acesso ao trabalho, teu acesso à educação, teu acesso ao espaço social. Então, uma coisa mesmo... E é preciso, e foi isso que aconteceu no correr da história, né? Aí eu retomo da agora que eu falava da década de 60, né? Lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, a partir daí, e me parece que em 1972 se criou o Centro de Cultura Negra e Arte de São Paulo, né? Que é um pioneiro nessa luta organizada. A luta vem sempre, mas nessa luta mais organizada, nos modos que a gente teve hoje, né, já no final da década de 70, se cria o MNU, Movimento Negro Unificado, e aí depois disso vem Gelé 10, né, com Lélia Gonzalez, a luta das mulheres negras. Então todo esse processo, né, e ficar para nós e mais alguns que estão nos assistindo, a gente tem em 1988 a Fundação Dal Negro, né, outro instrumento de luta. A presidente da Nacional está aqui na nossa live, a Ângela Guimarães. Opa, seja bem-vinda, Ângela, muito bom te ter aqui. Para a gente, parabenizo no trabalho que desenvolve frente à CI. Beijão também para você, Ângela, você é 10. Grande referência. Ângela, bacana ter você aqui. Eu vi falar ainda agora também no vereador Ivaldo, que está por aí, Ivaldo Rodrigues. Sim, está. Isso, grande, um abraço também. Encontro o Ivaldo Rodrigues sempre lá pelo Boi de Morros, quando a gente foi. Esse ano não tem, né? Esse ano foi só virtual. A gente vai a Morros, sempre se encontra por lá. Então, é um movimento que ele vem, né, respondendo a cada momento da história do Brasil.
a cada momento da história do Brasil, e de lá para cá, né, vem uma sucessão, né, de leis, até a gente chegar no governo, Constituição de 88, é importante frisar, né, o papel da Constituição de 88, principalmente no artigo 68 do ato das... eu esqueci agora o conjunto do nome. O artigo 68 da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias. Pronto, me encontrei. Que determina que todo o negro que continua morando onde moraram seus ancestrais, nos quilombos, tem direito à propriedade da terra, e também determina que o Estado proceda, né, com a entrega e titulação dessa terra. Então, a partir daí, depois passando por outras legislações nacionais e internacionais, é que a gente chega, né, a esse momento, e que teve um avanço muito grande no início do século agora, 21, com os governos progressistas, né, de Lula e Dilma, né, em que a gente avança muito o Estatuto da Igualdade Racial, a própria Secretaria Nacional de Igualdade Racial e outras questões. Então, todo esse processo, ele vai melhorando as coisas e tal, mas continua a gente a ter práticas, né, racistas. E aí, voltando para a questão que você colocou no início, dos crimes atuais acontecidos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, lá a gente teve a morte do George Floyd, né, que aí vem um movimento Black Lives Matter, né, não sei se a pronúncia é bem essa, mas vidas negras interessam, dizer em português que é melhor, vidas negras interessam e importam, vidas negras importam. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve no Brasil também, né, as mortes aí de Dom Pedro, do menino Miguel, né, lá em Pernambuco, que coisas assim que... E o pior é o seguinte, é que, além dos assassinatos feitos da população negra, a legislação já está ali aguardando para proteger, né? Lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que o delegado disse foi, não, ele matou sem querer, né? Então, tem direito à fiança, tem direito a sair e tal, então se não fosse proteger... Aliás, um deles já foi libertado, né, pelo que eu estou sabendo. Então, a mesma coisa lá em Pernambuco, né? O crime foi culposo, não foi doloso. Ou seja, matou, sim, mas não tinha o objetivo de matar. Aquele procedimento lá de Pernambuco, com a senhora que deixa a criança no elevador, que abandono de o elevador reprogramado, e que estava sob a guarda dela, né? E a criança vai, vaga, depois termina morrendo. Olha, se aquilo fosse praticado, se fosse o inverso, fosse praticado pela empregada negra que tivesse deixado o filho da patroa sozinho no elevador com aquelas provas, já se teria dito assim, não, ela tinha consciência de que poderia provocar uma morte. Ou seja, existe espaço na legislação para livrar e para condenar, dependendo da pessoa que cometeu o crime. Entendeu? Então, tem uma frase aí que dita que é do político maranhense, de nível nacional, Vitorino Freire, mas que alguns também atribuem a outros políticos do Brasil, de tão grave que ela que diz assim, aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei, aos nem amigos nem inimigos, aos comuns a lei. Né? Então, essa é a legislação que tem. Aí a gente pode citar uma outra legislação, que é essa do racismo. Nós temos uma lei antirracismo, mas não foi tirado do Código Penal a lei antiga de injúria racial. Sim. Então, toda vez que acontece um ato racista... Aí enquadra na outra lei, né? Isso. Um ato de discriminação racial feita sobre o negro... eu vou já voltar aqui para explicar outra coisa sobre isso. Sobre o negro, ela é enquadrada logo na lei de injúria, para escapar na lei de racismo, que a lei de racismo, a lei de injúria, é uma contravenção penal.
que tem fiança, que pode pagar limpando muro, varrendo casa e tal. A lei de antirracista é um crime, ela é como crime inafiançável, imprescritível. Então, eles dão logo um jeitinho do cidadão de cor branca e de recursos financeiros escapar dessa lei, né? Então, a coisa é feita já desse formato. E aí nós temos vários casos que aconteceram, né, ao longo da história, nos últimos tempos aí, em que termina escapando. Por conta disso, que eu acho que é necessário se fazer uma campanha grande para que a gente consiga que o nosso legislativo federal, né, faça com que essa lei seja unificada, tenha uma lei só. Isso, porque o fato complicado é que se criou a lei antirracismo e essa lei não derrubou a outra. Né? Então, termina que você tem aí essa dubiedade que facilita se escapar, facilita dar válvula de escape para a questão da lei. Eu queria, assim, é muito interessante essa questão que você traz, né, e também nos preocupa muito, né, porque acaba a gente observando o quanto o racismo ele está na estrutura da sociedade, né, ele está estruturado, né, e, assim, é importante ter políticas públicas que consigam, inclusive, incluir o povo, né, o povo preto nos espaços. Por exemplo, eu tenho acompanhado o seu trabalho, assim, mais de perto, e também é porque a gente é colega de governo, né? E a nossa tarefa é de executar políticas públicas para, inclusive, responder essas demandas sociais, né? E, assim, existe todo um conjunto de ações que a SEI tem executado à frente dessa perspectiva, né? E aí eu queria depois, se pudesse, falar um pouco, inclusive, sobre essa tarefa. Na verdade, né, é muito, porque tem a tarefa estratégica do Estado, né, um Estado que tem a sua grande maioria formada por povos, né, negros, e a gente precisa, inclusive, mostrar o nosso papel nos espaços, né? Por exemplo, quando eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Juventude, todo um questionamento. Ah, quem é essa menina, né? Às vezes a gente sempre é questionado, né? Porque, inclusive, a gente acaba sendo subrepresentado nos espaços de poder por sempre questionarem a nossa autoridade, questionarem nosso posicionamento, né, nos espaços. E isso é necessário que a gente sempre demarque quem somos nós, né? E eu fiz questão da gente poder fazer essa conversa inicial, falando dessa história de luta e de resistência do povo preto, né, que o senhor colocou aí de forma muito importantíssima para a gente, para que hoje, só o fato de a gente estar aqui, nós dois, falando, né, tem muito, inclusive, com a nossa luta anteriormente, nossos ancestrais, né. Eu queria mandar aqui abraço para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, são pessoas do coração, né? Tem o Marlisson, tem o Bernardo, né, Luiz, o Gel, o Jorge Azevedo, esposo da Laurinda também está por aqui. Beijão, você é 10, te amo. Está dizendo que a gente é extraordinário, né? Um encontro importantíssimo aqui de dois gestores pretos no governo, é verdade. E aí, inclusive, ela falou da gente na live. Ah, verdade, eu acompanhei ontem a live da UBM. E aí eu queria que você pudesse falar desse processo, né? Inclusive, dessa pauta que para a gente ela é fundamental esse ano que está acontecendo no Brasil, né? Que são as eleições municipais. Né? E quanto nos representa, inclusive, o legislativo, né? O judiciário, o executivo, né? Então, a gente precisa, inclusive, pensar nessa perspectiva, né? Porque acaba achando que esse mito, a democracia racial, que não existe racismo no Brasil, acaba, né, sendo mascarado mais ainda, inclusive, em seus espaços também, né? Aí, se pudesse falar dessa perspectiva, né, das ações que a CI tem executado, né, frente a esse conjunto, né, de situações do povo maranhense, né, e também desse papel, inclusive, dessa representação que nos dá voz, né? A gente precisa muito se ver, né? Se ver na TV, se ver nos espaços, isso é importantíssimo também.
Pois é, Tati, importantíssimo a gente ter aqui também a professora Laurinda, né? Ela ajuda muito a gente Sim, na nossa tarefa de governo, né? Nessa muito. transversalidade. É uma professora sempre à nossa disposição. Então, obrigado a ela e aos outros companheiros que estão nos acompanhando nesse debate. Olha, por tudo que nós falamos até aqui, ao assumirmos, né, a tarefa, a convite do governador Flávio Dino, a quem nós agradecemos muito, nós não podíamos fazer diferente. Nós tínhamos que partir desses pressupostos, partir dessas informações, e com essas informações que nós já trazíamos, buscar o movimento social, buscar aqueles que fazem, aqueles que são objeto da discriminação, no caso da secretaria que eu dirijo, buscar aqueles que são objeto da opressão sobre a juventude, no caso do seu trabalho. Então, é a partir daí que a gente tinha que construir. Então, foi a partir daí, buscando também a orientação de muita gente que já vinha no movimento há algum tempo. Aí eu volto a registrar a importância da nossa secretária adjunta Socorro Guterres, que está aqui nos acompanhando também, e outros companheiros, como o Sebastião, né, que é da minha equipe, e outros mais que ajudaram muito a gente na montagem disso, né? Então, a gente tinha que partir desse pressuposto para montar os nossos programas. E na Secretaria de Estado da Igualdade Racial, nós montamos 3 programas. Um dos programas é o programa um programa de fortalecimento étnico, que ele busca justamente contar essa história mais do ponto de vista de quem foi o objeto da história, ponto de vista do negro, né? Aí eu me apoio de novo no provérbio africano, eu costumo citar, que diz que enquanto o leão não souber contar a sua história, vale a do caçador. Então é preciso que o povo aprenda a conhecer, contar a sua história e se colocar no seu lugar, né, de produtor dessa história. De produtor dessa história, e esse que é o objetivo, assim, eu diria, resumido desse programa, que é um programa que tem algumas ações, tipo a lei de cotas, né, a lei de cotas no serviço público, que é uma lei que destina 20%, né, nos concursos públicos, inicialmente no executivo estadual, para pretos e pretas e pardos, e é importante dizer que depois que nós conseguimos implantar essa lei aprovada na Assembleia Legislativa, a partir de uma indicação do governador, do envio do governador, a Assembleia Legislativa também fez uma lei destinada aos concursos do Legislativo. E também, logo depois, o Judiciário adotou, né? E então hoje nós temos nos concursos públicos do Maranhão, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, cotas para negros de 20%. Ou seja, é uma oportunidade, é uma ação afirmativa, né, é um resgate dos nossos direitos, que coloca negros nesses espaços de poder, para que o conjunto do poder, para que o conjunto da sociedade brasileira, no caso maranhense, também tenha essa contribuição, também tenha essas histórias. Não é retirar as demais histórias, mas é colocar também a história do negro, a cultura do negro, dentro dessa questão. Uma outra também é o reforço aos trabalhos da Lei 10.639. A 10.639 é a lei que trata do ensino, da cultura, né, e da história da África e da história dos afro-brasileiros na escola, no caso do Estado, nas escolas de ensino médio. Então, a gente, à medida que vem aperfeiçoando essa implantação, que já tinha sido iniciado, claro, aperfeiçoando essa implantação, a gente vem também tratando da legislação que regulamenta. Hoje, por exemplo, nós estamos no Conselho de Educação, já aguardando, que deve, talvez na próxima semana já, sair as referências curriculares para o ensino da história e cultura da África e dos afrodescendentes no estado do Maranhão. Então, aí nós teremos consolidada essa legislação também. Esse trabalho de consolidar legislações, de trazer legislações que já tem a nível nacional para cá, né, para que a gente consiga ir adequando. E você colocava aí a questão das eleições municipais. Eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer esse debate. Por que uma cidade do tamanho de São Luís não tem uma Secretaria Municipal de Igualdade Racial? Verdade.
Então, eu acredito que nós, negros e negras, nós que trabalhamos, né, tanto enquanto representação estadual, ou enquanto cidadão negro que trabalha, que mora, que vive, que existe, a gente deve questionar essas coisas e deve contribuir também, a gente se colocar à disposição para ajudar. Quem sabe, né, os gestores das cidades do Maranhão, os parlamentares da cidade do Maranhão, ainda não perceberam essa necessidade. Né? Então a gente coloca isso aqui porque à medida que forem percebendo, nós estamos aqui, né, para ajudar nesse processo. Eu digo nós porque sou, além de mim, uma equipe muito grande que está na Secretaria de Igualdade Racial e que está em outras secretarias de Estado, que pode contribuir com isso. E o movimento social, que está em todos os municípios aí, que com certeza, se chamado, vai contribuir na construção dessa política. Então é uma política muito importante. Por que não tem lei de cotas? Na Constituição dos municípios. Por que não tem lei da saúde integrada à população negra, que nós agora terminamos de implantar no Estado, que já é uma lei nacional, que é muito importante. A gente terminou de falar na questão da pandemia, então nós sabemos que a maior parte das vítimas da pandemia são negros. E muito por conta das chamadas comorbidades, que é uma palavra que eu aprendi Pressão agora. Alta, né? É uma palavra que eu aprendi agora durante a pandemia. Comorbidades, né? É uma palavra que enche a boca. Então, com essas comorbidades, e a gente vê que dessas comorbidades, muitas fazem parte das doenças que são prevalentes na população negra. A exemplo da hipertensão arterial, né? Então, muitos negros têm sido vitimados a partir de comorbidades. E aí eu vou repetir aqui o que eu tenho dito também, que nós negros, o fato de ser negro no Brasil, e acho que nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, que a gente continua oprimido no mundo todo, ela já nos traz um pacote de comorbidades. Que estão desde as comorbidades ditas, né, como outras doenças, como aquelas do ambiente que se vive, aquela das condições de alimentação que se tem, das condições pelas quais passamos no processo de gestação de cada um de nós com nossas mães, entendeu? Então, enquanto os filhos da burguesia têm um acompanhamento de todo o processo de gestação, desde a ovulação da mãe para escolher, né, o ovo para o nascimento do filho, para a gestação do filho, melhor dizendo, já é acompanhado. Durante a gestação é acompanhado. E isso não acontece com o povo negro. Às vezes até tem o acompanhamento lá no SUS, mas ele não tem nem condição de ir lá. E se vai, o médico passa lá um medicamento, às vezes até dá um medicamento lá no SUS, mas ele chega em casa, ele toma a pílula e ele não almoça, nem janta. Entendeu? Então, isso termina não valendo. Então é preciso olhar de forma integral, porque às vezes você coloca isso assim, não, mas tem, no SUS tem, né? Como fazer o pré-natal, quem não vai são as mulheres negras. Né? Como se elas fizessem aquela opção de não ir. Né? Então essas questões todas, elas são tratadas nesse nosso programa de fortalecimento. Outra questão que nós tratamos também nesses programas do conjunto da nossa legislação, juntando tudo isso que eu já falei aqui, e nós estamos agora debatendo o Estatuto da Igualdade Racial do Maranhão, que tem um Estatuto Nacional, mas aqui não tem. Então, a partir do Estatuto Nacional, a partir do Estatuto da Bahia, né, que é um estado que já tem, e de visitas a outros estados, nós estamos agora concluindo, nesse momento, a gente já tem uma minuta com o governador, mas estamos aguardando uma minuta que está sendo debatida, que nós da Secretaria repassamos, está sendo debatida no Conselho Estadual de Igualdade Racial, e nós vamos pegar todo esse material e fazer audiências públicas. E aí todos já estão convidados, né, depois da pandemia, nós vamos começar uma série de audiências públicas, onde nós vamos debater o Estatuto, que é a lei maior, né, que vai ser o arcabouço sobre o qual vão estar esses conjuntos de leis, né, que dizem respeito a fortalecimento étnico, aos programas, aos dois programas. Então, Tati, deixa eu ir aqui para o segundo programa, que é o programa de matriz africana.
É o programa de Sim. matriz africana. O programa é Programa de Povos e Comunidades de Matriz Africana. Ele é um programa voltado para aqueles nossos irmãos que vêm, que têm sua ancestralidade na África, que tem sua ancestralidade na África. Peraí, tá, parece que tem um negócio aqui me avisando alguma coisa. Não, antes de cair, eu estava fora do Wi-Fi, estava na coisa, ia terminar, ó, ia atrapalhar a gente, se eu não olho na hora. Tá. Agora acho que deve ter. Será que a internet deve ter oscilado? Então, galera, a gente está por aqui com um bate-papo com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, falando sobre as políticas estaduais de enfrentamento ao racismo no Maranhão. E foi muito massa aqui a interação. Voltou, pronto. Eu queria só mandar aqui um abraço. Voltou. A nossa amiga Socorro colocou que é aquele de, né, nós somos porque somos, né? Sou porque somos, né? A Laurina, inclusive, remarcou novamente aqui. Importante. Isso, pode Sou porque continuar falando. somos. Tá. Então, os nossos irmãos que mantêm essa religiosidade de matriz africana, e a gente tem aprendido com eles e tem reforçado cada vez mais aquilo que a gente acreditava, que essa história toda que nós contamos aqui de resistência do povo negro, ele se deu por outros fatores também, claro, mas ele se deu tendo como esteios principais o quilombo e o terreiro. O quilombo e o terreiro. Tanto na sua questão religiosa, na sua questão cultural, como também na questão do atendimento à saúde, do acolhimento, do espaço de acolhimento. Então, a partir daí que esse programa tem vários projetos, mas tem 2 projetos que eu gosto sempre de pensar, né? Que é o projeto de combate à perseguição religiosa, a busca da igualdade, o respeito à religiosidade. Então, nós já fizemos campanha, nós temos, através da nossa parceria com outras secretarias de Estado, feito trabalhos como no Carnaval, no São João, a visibilidade desse trabalho, desse povo, dessa religiosidade, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, o trabalho com o ecumenismo, do encontro, da relação, do debate entre sacerdotes de matriz africana, entre religiosos de matriz africana, melhor dizendo, e religiosos de outras religiões, né, cristãs, não cristãs, bruxas e tal. Todas as religiosidades possam conversar. Então, esse trabalho tem sido feito, né? E um outro trabalho que é voltado para a medicina, que aí nós temos o programa Minha Folha, Minha Cura, que é um programa que parte da utilização da medicina fitoterapêutica, pelas benzedeiras, pelas senhoras benzedeiras, as nossas tias-vós, mães-vós, pelos terreiros, né, pelas próprias sacerdotisas nos terreiros, e sacerdotes também, né, muitos homens também, esse trabalho. Isso. Então, a partir desse trabalho e do convênio com a Universidade Federal do Maranhão, pegando aí a esteira da Farmácia Viva, né, com a doutora Terezinha Rego, com a doutora Kaline, nós temos feito esse trabalho, tanto de tentar a manutenção dessas ervas, desses vegetais, dessas raízes, através da multiplicação dessas plantas nos terreiros, em canteiros, que a gente pode estar ajudando a fazer, como também do estudo, através da farmácia da UFMA, né, doutora Terezinha, dos componentes químicos, né, e desses remédios, para que a gente no futuro possa ter até essa medicação receitada por médicos, né, aceitada pela Anvisa e tudo mais. Então, esse é um outro caminho que se trata nessa política. Então, esse é o programa de matriz africana. E o nosso terceiro programa é o Maranhão Quilombola. Né, que a gente pode, né, e aqui começando, porque o Maranhão Quilombola é o programa assim, mais extenso, né? Ele tem, só no Maranhão Quilombola nós temos 3 estratégias de aplicação do programa. E a primeira estratégia é a que nós chamamos Rota Quilombola, que é a rota de desenvolvimento
quilombola. Então, essa rota, ela parte do pressuposto de que os quilombos, historicamente, desde a sua formação, e principalmente com o debacle da economia do Estado, eles já se comunicavam. Você já tinha estradas que ligavam um quilombo ao outro, e esses quilombos à cidade, as cidades vizinhas. Né? A partir daquela formação dos quilombos, que muitos deles estão na sede da fazenda do escravocrata, outras estão à margem dos grandes rios, e outros até se situando nas cabeceiras, nos brejos, tal. Mas tudo se comunicando ali. É tanto que nós temos situações em que ainda hoje a juventude se desloca de um quilombo para o outro, para ir para uma missa, para ir para uma reza, para ir para um reggae, para ir para uma festa. Às vezes neguinho anda, né, 30, 40 quilômetros para ir para uma festa, mas vai porque já tem aquela história, né? Ó, eu vou lá para a festa do Divino. Né? Isso, eu vou para a festa do Divino, lá em Itamatatiba, e o cara sai do outro quilômetro distante e vai. Né? Então, eu vou lá de Santa Rosa, eu vou andar até o Recurso, para uma festa que vai ter lá, que tem todo ano. Então, já tinha essa comunicação. A partir daí, nós construímos as rotas quilombolas. Hoje, no Maranhão, 7 rotas quilombolas. Né? Uma dessas rotas se situa na região do Munim, que é a rota de Guaxenduba. Outra se situa no litoral ocidental, né, que é a rota do Rio das Almas, que já pega Serrano e Cururupu, e nós queremos estender mais. Outra se situa na região dos Cocais, que é a rota do Rio Codozinho, né, que pega ali uma região de Codó, seguindo no rumo de Capinzal do Norte, Lima Campos para ali. Outra em Peritoró, que é a rota de Pitoró dos Pretos, pega vários quilombos ali de Peritoró, e a tendência é estender o rumo de Coroatá, Timbiras, que depois vai ligar com a de Codó também. Uma outra rota a rota da região dos lagos, né, que nós íamos começar agora, e com a pandemia nós tivemos que jogar um pouco para frente, que vai ligar ali de Pedro da Água Branca, Penalva, Matinha, Viana, aquela região ali dos lagos, né, e estamos pensando também, se o tempo permitir, que se faça... Nós já chegando, né? Já dormindo. Nós já estamos faltando só para a gente ter minutos para terminar a live. Então, pronto. É importante dizer que nós estamos trabalhando nessa construção das rotas e que as outras estratégias do programa, elas são as caravanas quilombolas, e a terceira estratégia é o selo Quilombos do Maranhão, que esse exige também mais tempo para trabalhar com ele. Fica para outra oportunidade, então. Você pode até já agradecer, mandar sua mensagem para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live. Pois é, então, isso, agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando aqui, não só por estar nos acompanhando aqui, mas pela contribuição que vocês têm dado permanentemente, né, durante o nosso trabalho. As pessoas que foram citadas aí são pessoas que a gente tem contato com elas, né, no trabalho, durante o trabalho, tanto na hora de contribuir, na hora de criticar uma coisa, dizer, olha, por aqui não está bem, conserta por ali. E a partir de vocês, dessa ação de vocês, dessa contribuição, que a gente espera continuar tendo, e a gente vai andando, a gente vai continuando e dando 2 passinhos para ajudar nos milhares de passos que já deram nos ancestrais para a gente chegar até aqui. Muito obrigado, que tenhamos uma boa noite e que a gente vença logo essa pandemia, né, que todo mundo se recupere e que aqueles que perderam os entes queridos também tenham o conforto, né, através da sua crença, da sua religiosidade, dos seus ancestrais. Muito obrigada. Foi um prazer hoje esse bate-papo aqui. Com o seu Gerson que eu vou conseguir falar. Fico muito feliz. Então, eu queria mandar aqui abraço para o Lívio Corrêa, da Agência Metropolitana, Lide, da Linda. A gente fica por aqui. A próxima semana nós vamos ter outro bate-papo. Agradecemos a Socorro Guterres, que acompanhou do início até o final. Fica para nós aqui o nosso grande beijo a todos vocês. Muito obrigada, muito axé, né? Que Deus possa fortalecer cada vez mais a gente na luta e concretize nossa vontade de ter cada vez mais o povo preto usando a sua voz, o seu poder na decisão de muitas coisas. Grande beijo. Tchau. Tchau.